E aí galera, segue mais um Giro Flu, seu giro de notícias do Fluminense. Agora a gente tá aí, né, confronto aí com o nosso rival, o Flamengo. A gente tá aí naquela decisão, porque queira ou não, vale título, né, a decisão da Taça Guanabara. Porque tudo indica, né, que esse jogo, até por conta de ser um confronto direto, é o que pode estar decidindo a Taça Guanabara. O Fluminense vai enfrentar o Botafogo, é bem verdade. Mas o confronto do Flamengo é um confronto mais simples e o Flamengo já enfrentou o, todos os clássicos, né, que tinha para enfrentar, com exceção do Fluminense. E tudo indica que esse confronto tem tudo para ser o peso da balança. As campanhas muito parecidas até o momento. O saldo de gol do Flamengo é um pouco melhor, por isso ele está na liderança. E o Fluminense vai para esse confronto buscando, né, manter a sua superioridade. Ano passado o Fluminense também decidiu a Taça Guanabara em confronto, né, o jogo de pegada, né, o Fluminense começou perdendo o jogo e com o gol do Pirani, virando aquele confronto, o Fluminense ganha do Flamengo na última rodada da fase de pontos corridos, né, do Campeonato Carioca, e acaba decidindo na Taça Guanabara, que foi o primeiro título, digamos assim, para o Diniz. É bem verdade que é um título simbólico, mas em aspectos culturais é um título muito significativo para o Fluminense. É uma taça, queira ou não, vale também uma taça. Porém, o Fluminense tem aquele dilema, né? Vai ter o jogo da volta. É bem verdade que ainda tem bastante dias, dá para se preparar. Vai ser um jogo em casa, né? Que é o jogo decisivo da taça da Recopa Sul-Americana. E o Fluminense vive um dilema. Escala o time titular contra o Flamengo, põe um time alternativo. A minha opinião, eu, na verdade tenho duas opiniões. Na verdade, uma opinião e o que eu acho que pode vir a acontecer. O Fluminense, o Diniz, ele é muito ousado. A gente sabe disso. Ele não tende a poupar jogadores em momentos decisivos. É claro que o título da Recopa é bem mais significativo, tanto financeiramente, até porque o Campeonato Carioca não paga absolutamente nada, é só prejuízo. É um confronto, uma taça, né? Um campeonato basicamente cultural. Não se sabe se daqui a 10, 15 anos ele se manterá esse formato que é hoje. A gente vê, por exemplo, o Campeonato Paulista, muitos reclamam dos estaduais, mas é um campeonato rentável, tanto em aspecto econômico, esportivo, é, também na parte de patrocínio, né? Paga bastante. Você vê que esse novo Campeonato Paulista está pagando praticamente a mesma coisa que paga a fase de grupos da Libertadores. Então, um campeonato que super vale a pena, diferentemente do Campeonato Carioca. Mas a gente sabe que a rivalidade ela é grande a nível estadual e o Fluminense tende a tentar buscar mais um título carioca, um tricampeonato carioca depois de muitos anos. E o Diniz, eu acredito que ele vai tentar, no mínimo, pôr um time alternativo. Eu não acredito que ele vá abdicar desse confronto. E é bem verdade que não vale ainda o título carioca em si, mas como eu falo, é uma decisão, uma taça também em jogo, que é a Taça Guanabara. E eu acredito que ele vai com um time alternativo. E a gente sabe, né, que o time do Fluminense aí, reserva tem peças muito boas. Tem o Renato Augusto, tem o próprio Ares, tem o Lacombe, tem o Terans. Então tem peças boas. Até mesmo se você tentar poupar o Fábio, que eu acredito que ele não vai optar por isso, mas tem também o Felipe Alves, né, que é recém-chegado ao Fluminense, que também é um ótimo goleiro, teve passagens pelo São Paulo, pelo Fortaleza. Então é um bom nome também para eventualmente substituir o Fábio. Teve também outras peças chegando, o próprio Antônio Carlos, que ao meu ver ele deveria ser titular do Fluminense, mas o Diniz tem muita teimosia e ele tende a manter as peças que ele confia, que ele tem trabalhado ao longo dos anos, e dando oportunidades eventualmente esses jogadores. Mas o Antônio Carlos, em todas as partidas que ele atuou no Campeonato Carioca até o momento, ele atuou muito bem.
E ele sempre que ele entra, ele dá conta do recado. Então eu acredito que ele tinha tudo para assumir a vaga do Nino. Porém, o, o Felipe Santos, quer dizer, o Thiago Santos, perdão, embora seja um ferrenho opositor a ele, né? Eu não gosto muito do jogador em si, mas ele tem tido boas atuações na zaga do Fluminense. Ele até no jogo da Sul-Americana agora, ele começou mal, né? Fora de ritmo, até acredito que se acostumando com a velocidade da bola, porque o ar rarefeito tende a manter a bola, daquela impressão de bola mais leve, mas na verdade é porque o ar em torno da bola é menor, então a resistência do ar diminui e a bola corre mais. E aí quase que ele protagoniza um gol contra ali bizarro no começo do jogo, mas depois ele foi se acostumando, né, com aquele ambiente e foi se firmando, tendo boas ações no jogo. Por isso eu acho que o Fluminense vai sim para esse jogo do Flamengo com um time alternativo. Não sei qual a formação que o Diniz vai colocar. Acredito que ele possa até usar algumas peças do time titular, como o próprio Arias. O Arias, acredito que ele está voltando ao ápice da sua forma como ele estava no ano passado, da metade do ano. Porque no final do ano ele, eu acredito, depois que ele se contundiu, ele voltou assim meio que, não digo em marcha lenta, mas ele voltou assim, meio que tentando recuperar a forma. E também o calendário muito extenso, muito puxado. Mas a gente viu esse jogo contra a LDU, ele, um motorzinho que ele sempre foi. Quando ele pega na bola, ele esconde a bola, ele gira em torno do zagueiro, do defensor. E ele esconde a bola mesmo e passa a bola, ele um trator praticamente. Então, muito boa notícia para a torcida do Fluminense. Agora, falando sobre a Recopa em si. Teve o lance do pênalti. O Fluminense tem tudo para reverter esse resultado, não assim de mais nada. Muito tem se falado, o Fluminense foi prejudicado, que isso e aquilo outro. Eu acho que o Fluminense mereceu perder, com todo respeito. Não jogou bem. Acredito que a altitude não foi o pior dos obstáculos que o Fluminense se enfrentou. Acredito que foi até ele próprio. A altitude, sem dúvida alguma, afetou o potencial físico de muitos jogadores, como o caso do Keno. O Keno, a gente sabe, é um jogador que corre muito, cai pelas beiradas. E ele flutua entre a lateral esquerda e a direita, né? Ali a parte ofensiva do campo. Porque o esquema do Diniz, ele tende a buscar ter um volume de jogadores em um setor do campo que ele está atacando. Então, se o time está atacando pela direita, ele vai cair pela direita. Se está atacando pela esquerda, você vai ver ele atacando pela esquerda. Tanto é que na final, eu já falei até em outros vídeos no canal, tanto o Ares o Keno, eles estavam atacando pelo mesmo setor do campo, sendo que, teoricamente, os dois deveriam atacar um em cada lado do campo. Mas a gente viu que ele caiu pro lado esquerdo, os dois, direito, perdão, para fazer aquela tabela, troca de passe, para passar pro Cano, né? Cruzar um cruzamento rasteiro para o Cano chegar finalizando para o gol. Então, assim, é claro que um ambiente desse com que o jogador que corre, que ele precisa de mais oxigenação para poder estar se movimentando no campo, esse ambiente rarefeito é prejudicial para o jogador, tanto é que foi um dos que mais sentiu em campo. Mas o Fluminense, de uma forma geral, eu acredito que ele conseguiu até resistir bem àquele ambiente. Até mesmo quem ainda tem recordação de 2008, o Fluminense passou mais apertos no sentido físico. E a LDU, a gente sabe que o jogo dela é aquele ali. Ela vai tentar tratorizar o adversário ali na casa deles, porque eles sabem que ali eles têm ampla vantagem. Mas quando chega em outro ambiente, por exemplo, em 2008 mesmo, o Fluminense poderia ter feito bem mais que 3 gols. Não fez por conta da arbitragem. O Fluminense, a tendência é que ele tenha um jogo bem superior ao que foi em Quito. Mas, agora falando sobre o lance polêmico da partida. O lance do pênalti, né? Eu vou ver se eu ponho uma imagem, né? Ainda para frisar isso que eu vou falar. Tanto na transmissão quanto até na análise do VAR, eu suspeito que
eles estavam olhando, focando na parte superior do lance, que foi onde o jogador meio que apoiou no ombro do Cano, empurrou, deslocou, né? A gente sabe que em lance em velocidade, qualquer toque pode sim derrubar um jogador. E ele estava ali em velocidade. Eu até acredito que o Cano não conseguiria fazer aquele gol, porque ele estava um pouco já, não digo distante da bola, mas o goleiro já estava se aproximando bem. Eu acredito que ele não conseguia chegar para ou tentar dar um toque por cima, ou tentar driblar o goleiro. Se ele tentasse driblar o goleiro poderia também fazer o pênalti, né? Mas o zagueiro chegou antes. E em cima e também na hora da transmissão, eu não vi pênalti. Porém, quando foi visto o replay do lance, eu vi pênalti, mas não no toque do jogador. Inclusive, na transmissão lá da ESPN, o analista tático deles, eu esqueci agora, não sei se era o Garciba. Não, o Garciba não, esqueci o nome deles. Foi o que foi o árbitro do jogo que sagrou o Fluminense tricampeão brasileiro contra o. Agora, não sei se foi o Guarani, eu não lembro agora quem foi. Mas ele foi, inclusive, foi o último jogo da carreira dele de juiz, né? E aí o Fluminense foi campeão. Ele é mesma pessoa que eu tô falando. Ele tava em toda a análise dele focando também no toque do zagueiro no ombro do Cano. E eu, sinceramente, não marcaria o pênalti também por aquilo ali. Porque o futebol é um jogo de contato, ainda mais hoje em dia, que os jogadores disputam muito cada pedaço do campo. Então, a bola praticamente fica em segundo plano. Os jogadores disputam mais espaço do que a própria bola em si. Então, uma aproximação de um jogador, trombado, até mesmo o cara pegar aqui no ombro do outro, eu não vejo assim. É claro, se não for um negócio muito assintoso, você empurrando claramente, mas eu vejo ali mais como um apoio, tentar disputa de espaço. Então, por aquilo ali, eu não marcaria o pênalti. Porém, quando é visto um outro ângulo da câmera, você vê claramente o jogador dando uma pisada no tornozelo do Cano. Ali sim eu vejo um pênalti, porque ali você desloca o jogador, você pode causar até uma fratura, né, no pé do jogador. Então, ali sim eu vejo um lance claro de pênalti. Porém, o VAR, eu acredito, até pelas imagens que foram mostradas no lance, ele estava só olhando para a parte superior, onde o jogador se apoia no ombro do Cano. E ali, como eu falei, pela imagem ali, olhando por cima, não marcaria pênalti. Então eu acredito que a decisão do árbitro foi baseada nisso. Então qual foi o erro grotesco? O VAR, provavelmente, essa é a minha opinião, até por isso tem algo que pode corroborar isso que eu estou falando, que a Conmebol, ela divulgou apenas o áudio do VAR na análise do gol da LDU, que teve uma discussão, uma suposição a respeito de que poderia vir a ser um impedimento do jogador da LDU. E aí foram traçadas as linhas, né? Teve até uma certa discussão a respeito, onde o pé do Marlon daria condição para o atacante da LDU desviar a bola. Na verdade, ele nem desvia assim, mas ele atrapalha o Fábio, né? No momento da defesa, né? E o Fábio fica meio que no meio do caminho e não vai tanto na bola. Eu até acredito que ele poderia ter tentado algo melhor, mas ele foi atrapalhado. E aí a discussão foi se ele estaria ou não impedido. E o pé do Marlon poderia ter dado essa condição. Essa foi a análise do VAR. Porque no ombro do jogador da LDU ele estava à frente. Só que eles compararam com o pé do Marlon, que estava saindo da zaga, né, para deixar o jogador em condição de impedimento. E o pé dele ficou. E ele disse que ficou o pé alinhado com o ombro do jogador da LDU. Não foi comparado tronco a tronco de jogador. Até aí eu não discuto muito, né? Apesar de que eu acho estranho, né? Você comparar com o pé e o tronco de um jogador, mas tudo bem. Agora, o lance do VAR, o áudio do VAR na decisão de marcar ou não o pênalti para o Fluminense, não foi disponibilizado. Porque ninguém sabe. Até o momento não foi disponibilizado. Tanto é que o Fluminense entrou com um ofício junto à Conmebol para que seja disponibilizado
o áudio da cabine do VAR em conversa com o juiz, para ver o que foi falado, o que foi decidido, qual lance que eles estavam apontando como possível pênalti. Isso não foi divulgado até o momento. Inclusive, o presidente da Liga Equatoriana fez duras críticas ao Felipe Melo depois do desabafo dele na coletiva de imprensa, onde o Felipe Melo fez cobranças a respeito do VAR, né, da atuação do árbitro. E ele falou que praticamente dizendo que o Felipe Melo poderia até morrer. Então, muito ofensivo, né, ao jogador do Fluminense. Mas eu acredito que o Fluminense tem todas as condições de reverter esse resultado. Comparado ao que foi em 2008, aquela pataquada do trio de arbitragem, naquela que não tinha VAR, o Fluminense não, assim, não dá para comparar. Aquilo ali foi quase que uma quadrilha apitando ali no jogo de final de Libertadores. Por exemplo, para quem não se lembra, o lance lá, quando na disputa de pênaltis, o Thiago Neves foi bater o pênalti e depois que o juiz já havia permitido a cobrança do Thiago, o goleiro sai do gol, o Thiago bate a bola, né? Faz o gol e o juiz manda voltar sem motivo algum a cobrança de pênalti. Aí quando ele manda bater pela segunda vez, ele perde a cobrança e aí o Fluminense perde mais uma cobrança naquela disputa de pênalti. Então, assim, aquilo ali sim foi algo tenebroso. Agora, esse lance do pênalti se torna algo assintoso ou até esquisito por conta da existência do VAR, que ninguém sabe o que foi feito, qual lance que eles estavam, na verdade, qual câmera, qual ângulo eles estavam olhando para essa decisão. E também pela não divulgação do áudio da cabine do VAR. Porque, mais uma vez eu falo, se olha apenas a parte superior do contato do jogador com o cano, eu não marcaria também. Mas quando é colocado um ângulo lá, meio que lateral, mostrando claramente o pisão no tornozelo do cano, aí é pênalti claríssimo, porque foi dentro da área, não há o que discutir. Porém, esse lance, ao meu ver, pelo que eu observei no momento da análise do VAR e pela atitude do juiz, acredito que eles estavam focando apenas no lance superior, que é um erro grotesco, porque isso, a meu ver, não é nem tanto falha do juiz de campo, e sim do VAR, porque o VAR tem todos os ângulos, todas as câmeras disponíveis ali para analisar. Inclusive, eles fazem uma pré-análise antes de chamar o árbitro. Então, se eles chamaram, é porque viram algo que poderia ser, né, visto em campo para mudar a decisão de campo. No entanto, o que parece que eles viram que poderia ser a única condição para que fosse mudada é aquele contato superior. O contato inferior aparentemente não foi colocado em pauta. Então é isso, galera. Vamos aí, mais esse jogo, mais esse confronto. Estaremos aí durante a semana cobrindo, né, o Fluminense em relação a esse possível título inédito também, que é a Recopa Sul-Americana. E quem tiver gostado do vídeo, deixa o like, compartilha. Deixa seu comentário aí, você concorda com a decisão de campo? O que você acha que o Fluminense vai fazer nessa reta final de Campeonato Carioca, né? De pontos corridos. O Fluminense escala o time titular, bota o time alternativo. Conta aí, diz o que você acha. Saudações tricolores.